Uma dúvida que sempre surge quando a gente começa a planejar as nossas histórias é como fazer esse planejamento. É simplesmente sentar e sair escrevendo e ver até onde isso leva? Embora esse seja um caminho possível, ele não é o único. Uma ferramenta que pode nos ajudar a planejar as histórias é a escaleta. A escaleta é uma ordenação das cenas da história, ou seja, essa ordenação ela vai dar sentido aos eventos e às ações que constroem a história. Quero pensar a ideia de escaleta a partir de dois conceitos, que é o conceito de fábula e de trama. Para que a gente possa falar sobre isso, vamos dar uma olhada na escaleta da Cinderela. A história que a gente conhece da Disney, ela pode ser colocada numa linha do tempo, em que o T representa tempo, então T1 vem antes de T2, vem antes do T3 e assim por diante, e a história vai seguindo mais ou menos a partir desse eixo de ações. A Cinderela vive com a madrasta proíbe a Cinderela de ir ao baile, a fada madrinha faz a sua mágica, a Cinderela vai ao baile, dança com o príncipe, a Cinderela foge quando os sinos batem meia-noite, ela perde o sapato, isso é importante, e o príncipe procura pela Cinderela e o sapatinho encaixa, eles são felizes para sempre, casam, etc. Essa escaleta que eu construí, ela mostra a fábula, ou seja, a história na ordem cronológica em que os eventos se procedem. Porém, como escritor, eu não sou obrigado a utilizar a fábula, eu não sou obrigado a contar as histórias na ordem em que elas acontecem. Eu posso criar uma trama que é distinta. Aqui no caso da Cinderela, por exemplo, se eu quiser explorar a emoção do momento em que ela foge aos sons dos sinos, eu posso começar a minha história com ela fugindo, ou seja, o T5 passa lá para o início, e depois que eu prendi o leitor, ou o espectador, no caso dos filmes, eu volto para explicar o que está acontecendo na história, ou seja, que a Cinderela vivia com que a madrasta proibia a Cinderela de ir ao baile, e essa organização diferente da história, ela constrói uma outra maneira do leitor se relacionar com a história. A trama é o resultado das escolhas do escritor sobre o que contar primeiro, como contar, o que deixar de lado às vezes. E a escaleta, ela, quando organizada na função da trama, ela nos ajuda a perceber o que pode estar faltando na história em termos gerais. Por exemplo, no ponto 1, quando a Cinderela vive com a madrasta, cabe perguntar por que a Cinderela mora com a madrasta, por que ela não mora sozinha, ou por que ela não mora com outras pessoas. Essa é uma pergunta que talvez a história gere e que, portanto, seria interessante pensar em alguma cena que informe isso ao leitor. Da mesma maneira, por que a Cinderela tolera a madrasta? Por que ela simplesmente não vai embora e faz outras coisas? E lá no final, uma pergunta que é muito importante e que surge ao final de qualquer versão da Cinderela é: o que a Cinderela faz com a madrasta? E esse o que ela faz necessariamente vai estar apoiado no porquê ela faz o que faz. Então a escaleta nos ajuda a observar se os motivos da história, se as ações e reações dos personagens estão fazendo sentido.